Boa noite. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Que bom ver vocês aqui mais uma vez para cultuar juntos, né, ao Senhor. Eu sei que hoje, com certeza, Jesus já está preparando coisas muito especiais para nós. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso ouvido esteja muito atento e não seletivo a tudo que Jesus vai nos falar nessa noite. Amém? Vamos Amém. começar adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por nós estarmos aqui, por essa oportunidade. Feche seus olhos, vamos. Isso, feche seus olhos. Nós vamos passar para esse momento de adoração agora. Talu. Esteja com seus olhos aí fechados, se concentrando em Jesus. E esse não é um momento de você observar ou de você viajar, mas é um momento de você ficar com a sua mente ligada em Jesus, somente nele, o motivo e a razão de nós estarmos aqui. Que você agora comece a se derramar nele, comece a se soltar na presença dele, escolha um lugar, uma forma que você vai ficar à vontade, escolha um jeitinho para que você o adore com todo o seu ser, com toda a sua verdade, para que você o adore se derramando. Comece a falar com ele as suas palavras. Comece a dizer a ele quem ele é para você. Porque quando você fala ou pensa em Jesus, algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer dentro de você. O seu corpo precisa sentir. Que você sinta a presença dele. Eu sei que você já sentiu durante o dia, afinal nós estamos em Zacar, mas que agora você sinta de uma forma diferente, de uma forma mais especial das demais formas que você sentiu no dia. Pois existem coisas tão especiais e separadas para os momentos em que nós nos reunimos em congregação. Existem coisas tão lindas e especiais no secreto, mas existem coisas muito, muito especiais para o momento em que nós estamos reunidos como um corpo, congregados. E nós estamos assim agora. Ainda que distantes, mas unidos em um só espírito, em um só coração. Que Jesus tenha liberdade para agir na sua vida, que Ele tenha liberdade, que Ele encontre aí um espaço bem grande, que lhe caiba, onde Ele se sinta muito à vontade, onde Ele se sinta muito solto, e que Ele possa fazer o que Ele desejar. Que Ele tenha a condução de tudo. Que Ele tenha a condução da minha vida, da pregadora e de tudo que for feito nessa vida. E Espírito Santo seja livre, livre, livre para os corações sedentos. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui. Obrigado, ó Filhos de Sião, por nossos pastores e por cada família representada aqui. Tu és
o Deus dos deuses. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o nosso maior e melhor amigo. Você pode dizer para Ele palavras de adoração. Tu és o meu santo e querido. Tu és Jesus, o mestre dos mestres, o profeta dos profetas, o pastor dos pastores. Tu és o evangelista dos evangelistas e o grande edificador. Ah, Jesus, como o Senhor é grande e acima de tudo e de todos, mas se porta com humildade, mas se porta sempre descido. Como o Senhor é sublime, como o Senhor sempre se despoja de sua glória, para se colocar numa posição tão parecida com a nossa, descendo de onde está, para que eu possa te compreender, para que cada mulher aqui possa te compreender de uma forma que elas compreendam, que eu compreenda. Que o Senhor hoje nos fale da forma que nós vamos compreender. Que o Senhor hoje nos mostre da forma que nós precisamos ver. Que hoje, Jesus, o Senhor faça como o pastor faz com as ovelhas. Que o Senhor hoje nos puxe mais uma vez e nos pegue mais uma vez, nos trazendo com o seu cajado para próximo de ti. E nós vamos ir, Jesus. Nós queremos ir de acordo com a sua condição para este lugar, que é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. É o melhor lugar onde nós devemos estar, Jesus, e não há outro lugar tão especial, tão marcante, tão cheio de vida, tão cheio de cura, tão cheio de conserto, como está com o Senhor, no seu aprisco, nas suas asas. Esse lugar nos traz segurança, nos traz tudo que nós precisamos. Que hoje eu vá para este lugar. Que hoje as minhas irmãs também possam ir para este lugar. E que lá nós encontremos o que nós precisamos para o dia, para a hora deste culto. Você está se derramando na presença dele? Ou será que você está avaliando as minhas palavras? Não se preocupe, porque Jesus já faz isso. Ele se assenta para nos ouvir e ele mesmo valida as nossas palavras ou não. Não é o seu papel, não é o meu papel. Apenas se coloque em posição humilde de quem precisa de um mestre, Jesus, de quem precisa de um profeta, Jesus, de um pastor, Jesus, de um evangelista, Jesus, e de um edificador, Jesus. Que seu coração esteja descido. Você tem palavras para dizer a ele? Ou quem sabe você tem lágrimas? Por que falar de Jesus? Porque conversar com Jesus te traz sentimentos tão especiais. Você não precisa da canção para adorar. Você não precisa que eu fique falando para que você adore. Você pode fazer isso. Você pode ir para onde esse pastor quer te levar.
Você pode ir para onde esse mestre te chama. Você pode ir com ele. E perceba com atenção todas as coisas que ele quer te dizer, te mostrar, te falar. Perceba com atenção. Perceba com atenção. Sinta a presença dele hoje. Sinta a presença dele hoje. Esteja neste lugar onde não te falta nada. Porque ele já é o seu tudo. E lá ele te cura, lá ele te abraça, lá ele te corrige. Lá ele te dá as coordenadas, lá ele te fala tudo, lá ele desenha, lá ele pinta. Ele faz da forma como você vai compreender. Compreenda os pequenos sinais. Ouça os pequenos segredos ou grandes segredos para essa noite. E seja curada. Seja curada na sua alma. Seja curada. Para que você possa curar outros. Continue falando com ele. Continue falando com Jesus. Jesus. Esse nome tão especial. Sinta o amor dele, o amor que também corrige, o amor que também te chama para os devidos lugares, o amor que te mostra o que você precisa ficar livre, mas sinta-o, sinta-o. O bom pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando para deixar todo o fardo. Nele eu sei que encontro paz. Todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas. Estão nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas. Estão nas tuas asas. Meu bom pastor, o bom pastor está me chamando. Eu reconheço Você pode ouvir sua a doce voz dele te chamando. voz
E fascinado eu vou me aproximando, pois pelo nome me chamou. Eu sei que encontro paz. Todo medo se desfaz. Lugar seguro, meu esconderijo. Estou nas tuas asas. Estou nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo. Estou nas tuas asas. Estou nas tuas asas. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Eu sei, Jesus, que nada me faltará. E o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me E sabe do que está falando, vai estar mais próximo. Já fez uma parte de meu esconderijo. Estou nas tuas asas. Estou nas tuas asas. Meu lugar seguro, meu esconderijo. Estou nas tuas asas. Estou nas tuas asas. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ninguém cuida de mim como você. Meu lugar de habitação, meu lugar de provisão, meu lugar de sustento, meu lugar de direção, meu lugar de libertação, de devoção.
As nossas fontes estão em Jesus. Trazer misericórdia para todas as arestas, nos colocar no devido lugar. Não sermos mais parecidos com Ele. Glória a Deus, bem forte na sua casa. Quem sabe aplaudi-lo, dizer obrigada, Jesus, porque o Senhor hoje mais uma vez virá. O Senhor hoje mais uma vez virá, nos dando o sustento e a provisão que a gente precisa. Talvez a correção que a gente precisa para ser mais parecidas com Ele. Um beijo, menina. Saudade. Então, que essas palavras sejam verdade para nós no culto de hoje. E ontem eu estava fazendo o MA de uma próxima semana aí, que vai acontecer. E Jesus falando que no lugar secreto ele tem uma porção diária, como ele tinha no deserto para nós. Igual ao povo. E o maná, ele tem proveito para o dia. E hoje, de certo, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Então, que você tome posse do que foi ministrado aqui. Ninguém cuida de você como Ele cuida. Ninguém mesmo. Agradeça a Jesus por cuidar de você com tanto carinho. E de cada uma de nós, cada uma dessas carinhas aqui, Ele cuida como ninguém. Amém? E nessa semana, e na próxima semana, e talvez na próxima semana, nós vamos ter convidadas aqui. Convidadas muito especiais. Hoje, a próxima segunda e a outra, com certeza nós teremos convidadas. E que você receba essa convidada de hoje com seu coração aberto, esperando exatamente o que Jesus tem para te dizer. Então, nós vamos receber agora a Sol, com muita alegria no nosso coração. Sol, vai abrir seu microfone e você confere aí se deu direitinho. Você está no Pedro, né? Vê se deu, Sol. Deixa eu ver. Deu. Estão me ouvindo? Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecida também à pastorinha pela oportunidade. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou, né, no meu coração, desde o convite. E, na verdade, quando a pastorinha ela fez o convite, ela disse que quem tivesse, né, no coração uma palavra que eu gostaria de compartilhar, ela daria oportunidade. No primeiro momento ficou só o corpo, né? A alma sempre foge. Mas depois Deus me lembrou que no dia que a Claudinha estava pregando, eu senti uma saudade muito grande de ministrar, né? De compartilhar daquilo que Ele coloca no meu coração, das minhas experiências, das minhas vivências com Ele. E naquele mesmo dia, quando eu disse para ele dessa saudade, ele me trouxe uma palavra no coração e após o convite ele foi construindo essa palavra junto comigo. E eu tô muito nervosa, né? É claro, segurando a respiração aqui, mas a minha oração para Deus sempre é que Ele esteja comigo, que eu não fale nada de mim e que eu só vá até onde Ele quer que eu vá. Porque Ele sabe o que cada um precisa nessa noite, que eu cumpra bem o papel de garçom. E é com muito temor, tá? É com muito temor que eu vou compartilhar com vocês, até mesmo porque é algo pessoal, né? De experiências pessoais, no qual eu estou no processo. Mas Jesus disse que era para eu compartilhar, porque eu já caminhei e porque também é para inspirar quem também se identificar, né? E que a gente precisa celebrar as nossas pequenas conquistas, porque se a gente achar que a gente nunca tem nada a comemorar, que a gente nunca caminhou, a gente desiste, né? E Ele não quer que a gente desista. Então, que você esteja com o coração bem aberto, né, para receber essa palavra que é dele, não minha. E se você se identificar com essa palavra, que você tome posse dela para sua vida também. E, na verdade, não é nenhuma novidade que eu vou falar, porque nós que estamos na congregação, principalmente quem está há mais tempo, a gente já ouviu muitas coisas, a gente aprendeu muitas coisas com a pastorinha. Então, tudo que eu vou falar são aprendizados que eu vivi com ela através da palavra, através de conversas, né?
Então, é isso que eu vou compartilhar, aquilo que a pastorinha tem falado muito pra gente, das ligações que a gente faz, com aquilo que a gente recebe, com aquilo que a gente vive, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Hoje é um culto de mulheres, né? E nós, mulheres, temos muitos problemas com a mente. Eu não sei se eu estou sozinha, mas a gente costuma pensar muito. Então, a nossa mente ela é muito perigosa. Nós temos que tomar cuidado com ela, porque quando a gente fica pensando muito, a gente tem o hábito de dialogar com ela. Só que a gente não estabelece um diálogo como Davi, no Salmos 42:5, que diz: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Davi, ele estabelece aqui um diálogo com a sua própria alma, mas direcionando a sua alma a esperar em Deus, a confiar em Deus. Lembrando a sua alma da sua esperança, que é Deus. Mas nós, muitas vezes, quando arrazoamos com nós mesmos, nós estabelecemos um diálogo como Eva, que lá em Gênesis 3, do 4 ao 6, diz assim: Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas? Perdão. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, entre a fala da serpente com Eva, até que a visão dela se abrisse para que aquilo era bom, aconteceu muitas coisas dentro dela. Ela provavelmente pensou: não é que é mesmo? Não é bem assim, né? Eu não acho que é assim. Com certeza ela pensou várias coisas antes que ela tivesse uma atitude que levou ela ao pecado, né? Que levou ela a cair. Ela não sujeitou o seu pensamento a Deus como Davi fez. Ela acreditou que ela tinha capacidade de avaliar e aí a sua visão foi comprometida, foi corrompida. Muitas vezes a gente fica com os nossos pensamentos, a gente acha que é isso mesmo, que o nosso pensamento está certo e a gente decide por si só. Nós temos o hábito de pensar muito e isso nos faz achar que nós somos capazes de julgar o que é certo e errado. Porque quando eu fico... quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Porque quando eu fico pensando, eu estou mesmo acreditando que eu tenho condições de concluir, de escolher, de julgar. Quem pensa muito, quem tem problemas com a mente, é por natureza um grande julgador. Sempre que a gente fica pensando muito sobre as pessoas, sobre as coisas, a gente estabelece julgamento. E essa não é uma posição que nos foi dada por direito. Nós não temos condição de julgar ninguém. Então, se você está se identificando até agora com isso, você provavelmente está percebendo que é uma grande verdade. Que a gente julga. Quando a gente tem problema com a mente, a gente estabelece julgamento sobre coisas e sobre pessoas. A serpente sabia que Adão não tinha problemas com a submissão. Deus deu uma ordem a Adão e ele não ficaria razoando consigo se a serpente estava certa ou não. Já nós, mulheres, temos muitos problemas com confiar sem questionar. Por isso, Deus disse para a mulher que era para ser submissa ao seu esposo. E ao homem, ele disse para que ele amasse a esposa como a igreja. Né? Então, nós, mulheres, temos problema com a submissão. E dentro de tudo que nós falamos, né, nós fomos ministrados esse ano pela pastorinha, as ministrações sobre a voz que ela falou, ela teve 2 cultos mais específicos, assim, sobre a voz, eles foram muito importantes para mim, especialmente nesse processo, porque a pastorinha disse que a voz dele, Deus dá destino, e que a nossa voz é uma voz de identidade, e que a voz que eu escuto pessoal, dá uma olhadinha, por favor. Se não tem alguém perto, quando eu... eu vou desativar de todos. Não sei Depois se o microfone está aberto lá, está dando interferência. O microfone. É lá no
Pessoal, eu desativei todos e vou ativar só você, tá bom? Vê se dá agora, filha. Deu. Tá me ouvindo? Sim. Então tá. Né? Entendi. Então, a voz de Deus é uma voz que nos dá destino, e a nossa voz é como uma identidade também, e a voz que eu escuto é a que me dá destino. Então, aqui nós temos a voz de Deus, a minha voz, e claro, nós temos também a voz do mal. Mas a única voz que nos dá destino, que tem o poder de nos dar destino, é a voz que eu acolho, que eu escuto. E por isso nossos pensamentos são muito decisivos, porque é onde tudo começa. Nossos pensamentos são vozes dentro de nós. E o isolamento social, a ausência da convivência e da comunhão, dos cultos, é um prato cheio para que muitas vozes se iniciem ou que ganhem força dentro de nós. Como a voz do medo, do pânico, das incertezas, da descrença, da indiferença, da rebeldia. São muitas. Pense aí quais vozes têm se apresentado para você. E quantas vozes você acolheu nesse período? Essas vozes te levaram para mais longe ou para mais perto de Deus? É inevitável que pensamentos venham, mas o que Jesus nos ensina e espera de nós é o que está escrito em 2 Coríntios 10, 5, que é: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o que Eva viu foi que aquela árvore, que aquele fruto era bom para dar entendimento. E aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos levar cativo tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. A obediência é o mesmo que submissão. E submissão só acontece quando nós destruímos os argumentos e as pretensões, coisa que Eva não fez e que Jesus espera que nós, como noiva do Cordeiro, façamos, já que o casamento terreno tipifica o celestial. A esposa seja submissa ao vosso esposo. E a pastorinha tem nos ensinado muito a nos examinar. Quem está na congregação há mais tempo lembra, sabe, do quanto que a pastora fala do eu, do quanto que o eu é perigoso, do quanto que o eu é altivo, do quão nocivo que ele é. E agora ela tem nos levado, através da ferramenta do autoconhecimento, do examine-se, a se conhecer. Ele é mais perigoso que a voz do mal. Porque quando nós aprendemos com a pastorinha sobre a voz, tanto a voz de Deus quanto a voz do mal, só tem efeito e só terá efeito na minha vida se eu a acolher. E a pastorinha também fala muito com a gente que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Então, com quem a sua voz interna se parece mais? Porque é essa voz que você vai acolher. Se a sua voz interna ela for mais inclinada para a voz do mal, é para o mal que você vai caminhar. Se a sua voz é mais inclinada para Deus, é a Deus que você vai acolher. E eu entendo que para nós mulheres, vai ser um viver constante desse 2 Coríntios 10, 5, de destruir os argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, de levar sempre todo o nosso pensamento cativo a Ele, para tornarmos obediente a Ele. Isso acho que nunca vai ter fim. E no episódio em que Davi pecou com Betseba, nós não vemos aqui que ele estava sob influência do mal. Nós não vimos que ele ouviu uma voz do mal, uma voz demoníaca, mas foi pela sua própria concupiscência, ou seja, a própria voz dentro dele, a própria voz de desejo dentro dele, o levou a pecar. E da mesma forma Caim, porque a Bíblia não relata que ele foi afligido por Satanás para cometer o assassinato do seu irmão. O desejo dentro dele, a voz dentro dele, cabia somente a ele dominar. Lá em Gênesis 4, 5, do 5 a 8, vai dizer assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o irmão Abel e o matou. Caim teve a oportunidade, como nós temos tantas vezes, mesmo quando a nossa voz interna ela não é como a de Deus, mesmo quando ela não é parecida com ele, não é inclinada para ele sempre vem e nos fala. Só que Caim ele preferiu ser dominado pelo seu próprio desejo, pela sua própria voz interna. Quais pensamentos permearam a cabeça de Caim, hein? De rejeição, de exclusão, de raiva, de inveja? Certamente não foram pensamentos bons, porque fizeram com que o semblante dele descaísse. Aquele que não domina seus pensamentos é dominado por eles. Foi o que vimos acontecer com Caim, dominado pela sua própria voz. E o que eu queria que você entendesse e percebesse até aqui é que seus pensamentos são vozes e eles são muito perigosos. E como identidade, aquilo que você pensa também fala de quem você é, sobre qual voz de destino você vai acolher. E a palavra que Jesus me fez recordar no dia que ele colocou no meu coração está lá em Mateus 4. Você pode abrir a Bíblia, por favor. Que é quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. Vai dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe direi, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus me trouxe essa passagem para me falar de alinhamento e de equilíbrio entre ser e ter, entre o que eu falo e o que eu penso. Porque as vozes ficam falando em nosso ouvido o tempo todo. Nas duas primeiras tentações, a gente vê que ele pergunta para ele: se você é filho de Deus. Ele está provocando Jesus na sua identidade, querendo que Jesus prove, ou que Jesus tenha dúvida se ele é de fato ou não filho de Deus. E esse episódio de Jesus ter sido levado para ser tentado no deserto, ele acontece após o batismo de Jesus, onde o Pai declara nos céus que este é o meu filho amado. E isso me faz pensar que tantas coisas já foram declaradas ao nosso respeito, mas basta uma pergunta para que a gente fique duvidosos e para que a gente tente provar para o outro e para nós mesmos aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. E a gente aceita as propostas. A gente cai, simples assim. E depois ele tentou Jesus com o que ele poderia ter. E quantas coisas nós não fazemos por ter? Porque, pensa bem, às vezes você e eu pode até não ter problema com a nossa identidade, com saber quem a gente é. Jesus sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho de Deus. Mas aí ele muda a estratégia, então, e fala com ele. Ele já não pergunta mais se ele
é o Filho de Deus que então ele fizesse tal coisa. Agora, ele já faz uma proposta de dar para ele tudo aquilo se ele fizesse algo por ele. E a gente precisa ficar bem atento, porque isso está diante de nós sempre. Quantas coisas nos é proposta para fazer para que a gente ganhe o mundo? Só que nós já somos donos de tudo, porque o Senhor já deu. O Senhor disse que onde a gente pisar a ponta do nosso pé, Ele vai nos dar. A gente precisa entender que Ele, tipo assim, Ele está fazendo um jogo com a gente. Ele está querendo uma adoração. Porque o que acontece? Ele está tentando Jesus naquilo que ele caiu, naquilo que é o desejo do próprio coração. Ele está pedindo para que Jesus o adore. E que ele tenha tudo. Só que tudo já era de Jesus e a adoração era somente do Pai. Às vezes, nós não temos problema com a identidade, mas será que a gente não tem problema com o ter? Será que a gente não troca Deus, não troca Jesus pelo ter? Pelas ofertas, pelas propostas? Ah, mas se você trabalhar mais e deixar de ir para o culto, você vai ter mais coisa, eu vou te dar mais isso. Se você não se envolver com nenhum ministério, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai ter mais, eu vou te dar mais coisas. Se você tiver mais tempo para você, se você der mais tempo para o trabalho, se você der mais tempo para qualquer outra coisa do que para Jesus, eu vou te dar esse mundo. Olha como que é sério, como que isso está muito próximo de nós. E o que eu queria compartilhar com vocês, porque eu comecei falando que era algo a respeito de mim, porque eu vou falar assim, eu tinha, profetizando, muito problema com a mente. E eu fiquei várias vezes em situações muito complicadas por conta disso. E a última, eu precisei muito de ajuda, porque o peso estava muito grande, eu já não estava conseguindo voltar dele sozinha. É um poço que a gente se afunda nele por acolher mentiras. Porque a nossa mente vai sugestionando coisas pra gente que não são verdade. E aí você começa a ver uma coisa e você fala que aquilo é verdade, o julgamento. Você começa a julgar pessoas, você começa a julgar coisas e você, quando vê, você já está muito atolado. Você não consegue se relacionar com as pessoas, você não consegue se relacionar nem com você, porque Satanás estava querendo colocar em dúvida Jesus, de quem ele era. E quando a gente cai nessas armadilhas de não saber quem a gente é, a gente não tem relacionamento nem com a gente mesmo, quanto mais com as outras pessoas. E aí, Jesus, ele me falando a respeito disso, mostrando que até mesmo Davi, ele precisou de alguém para ajudar ele a sair desse lugar. Porque ele não conseguia ver o seu pecado. E foi quando o profeta Natan veio e contou aquela historinha para ele e mostrou para ele onde ele estava enfiado. E a mesma coisa aconteceu comigo, né? Eu precisei dos espias. Eu precisei da palavra. A gente sempre vai precisar. E eu quero dizer para vocês que quando a gente entende isso, quando a gente começa a entender isso e você começa a caminhar sobre esse entendimento de rejeitar as sugestões do mal, de sujeitar a sua mente a Deus, ao pensamento de Deus, você começa a se relacionar melhor com você e com as pessoas. Porque quando o diabo vem te lançar uma coisa na cabeça e você rejeita, aquilo não desce, não vai criando raízes dentro de você, aquilo não te sufoca. Você começa a entender que as pessoas são as pessoas e tá tudo bem, e você é você e tá tudo bem. Porque o que a pastora tem mais ensinado pra gente é que não tem nada melhor do que você se conhecer. Porque quando você se conhece e acontece uma situação, você sabe, tá tudo bem, eu não sou assim. Tá tudo bem, eu entendo que é o momento da pessoa, sabe? A gente vai amadurecendo, porque a gente começa a se relacionar com Deus, a ouvir a voz de Deus, e começa a rejeitar as vozes do mal, e você começa a viver de verdade, a ser mais leve para você e para os outros. E a gente tira esse peso dessa obrigação de ter que provar. E quando a gente sente essa necessidade de provar, é porque de fato a gente não é. Jesus não precisava provar nada porque ele era. Né? E tanto que quando ele estava ali para ser crucificado, Herodes fala com ele assim, dizem, você é o rei dos judeus? Ele, tu dizes. Porque ele já sabia quem ele era. Então, ouvir a voz de Deus, ele é um exercício diário de rejeitar as demais, de sujeitar e modelar a minha voz interna à voz dele.
Mas é um exercício que cada dia vai ficando mais fácil à medida em que eu me conheço. Porque se eu me conheço, eu sei que certos julgamentos eles dizem mais a respeito de mim do que dos outros. E eu começo a olhar para mim mesmo, de verdade, e não para os outros. Eu não estabeleço julgamento sobre os outros, eu estabeleço sobre mim mesma. Se o que eu estou pensando, se o que eu estou sentindo, se tem a ver com Jesus. Porque ele fala que tudo que for bom, tudo que for amável, nisso que nós devemos pensar. E será que os meus pensamentos estão sendo amáveis? Estão sendo bons? Senão eu já sei que não tem nada a ver com Jesus. Então a gente começa a ter a capacidade de fato se avaliar, de fato se examinar. E quando eu me conheço, eu digo que Jesus é quem sabe, né? Como Pedro, que até então disse que amava Jesus, mas ele chegou à conclusão de que era Jesus que sabia. E depois que a gente aprendeu, né, sobre o amor no FTI, ficou mais difícil ainda, né, pra gente falar. Ele que sabe. E aí a gente perde a pretensão de ter as certezas, de ter as respostas, de ser o juiz e de julgar as pessoas, porque isso não tem nada a ver com Jesus. Então, para mim, o que fica muito forte de lição dessa palavra, de tudo que Jesus foi me falando, é que não se colocar no lugar de juiz, porque isso faz tão mal para a gente. Jesus, nenhuma das pessoas que encontraram com ele, Jesus julgou. Por mais errado que essas pessoas estavam, o olhar de Jesus não foi de julgamento. Jesus não teve a pretensão de se afirmar e muito menos de julgar ninguém. Jesus não estabeleceu julgamento. Jesus amou as pessoas. E quando eu fico nessa posição de julgar, eu não estou amando ninguém, muito menos a mim mesma, né? E é isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, de que a gente permita que a voz dele sobressaia todas as vozes. Que a gente permita que ele modele as nossas vozes, a voz dele, que a gente estabeleça semelhança, sabe? Que a nossa voz se assemelhe a dele. Porque isso é muito importante, porque as pessoas vão nos ouvir falar. E seria muito bom se as pessoas conseguissem identificar Jesus em nós, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso agir, em todo o nosso ser. E agora é um momento que você vai ter a oportunidade de dizer para ele, de dar para ele uma resposta dessa palavra, de dizer para Jesus que você deseja amar mais, porque a gente só consegue vencer essas coisas quando nós o amamos acima de todas as coisas. Quando nós o amamos acima de nós mesmos, porque o nosso amor próprio nos impede de escutá-lo. Porque muitas vezes, para não dizer sempre, a voz dele vai nos direcionar para um lugar totalmente diferente das nossas vontades. Mas Jesus é tão legal que Jesus, o que tinha dentro dele era de fato esse amor muito grande pelo Pai. Porque em momento nenhum Jesus ele ficou mexido com essas propostas. Já Eva foi feito para ela a mesma proposta, ser como Deus. Mas Jesus já era Deus, né? Mas ele não quis provar essa identidade. Então, que a gente pense a respeito dessa palavra e responda para Jesus agora. Diga para ele que você deseja amá-lo, para que ele aumente, para que ele crie em você esse desejo de obediência e submissão completa. Que ele caminhe com você nesse processo. Diga para ele que quando vier para você um pensamento que você não vai mais acolher, que você vai submetê-lo ao entendimento dele. Que você vai pensar se esse pensamento ele é bom, se ele é justo. E só assim, só rejeitando os maus pensamentos, nós poderemos cada dia caminhar para mais perto dele. Inicia em mim uma nova obra de amor.
Renova dentro em mim meu primeiro amor, pois quero desejar-te mais. Desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é o meu amor. Inicia uma nova obra de amor. Renova dentro em mim primeiro amor, pois quero desejar-te mais. Desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é o meu. Diga para ele que você precisa de ajuda. Diga para ele que você quer andar sobre essa palavra, mas que você precisa de ajuda, que você precisa do toque dele, que você precisa de mais da presença dele em você, para que a presença dele inunde todo o seu ser e abafe todas as outras vozes. Diga para ele que você precisa da presença dele, da companhia dele, para que gere semelhança em você. Diga para ele que você quer amá-lo mais do que a você mesmo, que você quer amar a voz dele mais do que a sua voz. Diga para Jesus que você quer ser parecido, que você o ama. Diga para Jesus que ainda que imperfeito o seu amor, que ainda que em processo você quer permanecer caminhando, aprendendo dele, sem jamais desistir. Pois quero desejar-te mais. Diga para ele que você quer desejar mais. Desejo ansiar-te por. Diga porque tudo que ele quer ouvir, Jesus só quer ouvir você dizendo que você anseia. Senhor, pois não frágil e imperfeito o meu amor. Toca-me, mas de tua presença, eu preciso. Transforma-me, quero amar-te bem mais que a mim mesmo e amar esse amor. Toca-me, Jesus, mas de tua presença e meu ser, eu preciso. Transforma-me, quero amar-te bem mais que a mim mesmo, amar esse amor. Eu quero teu amor, eu quero teu amor, transmitir teu amor, amar com teu amor, aqueles que estão feridos, aos sentidos, Jesus. Batiza-nos em teu amor, Senhor. Toca-me, mas de tua
em meu ser. Diga para ele que você precisa dele. Peça ele para te tocar nessa noite. Peça para ele para te mostrar, para te trazer na memória os seus pensamentos. E coloque cada um agora em submissão a Jesus. Mas de tua presença em meu ser, eu preciso, transforma-me, quero amar-te bem mais, Senhor, bem mais, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Clamamos por ti, Espírito Santo. Renova o nosso amor, Senhor. Restaura a nossa vida. Restaura o nosso coração, a nossa alma. Em nome de Jesus. Seja assim, Senhor. Renova-nos, Jesus. Renova nosso amor por ti, Jesus. Amar-te mais, muito mais, te desejar muito mais, ansiar por ti o dia inteiro. Toca-me, mas de tua presença eu preciso. Transforma-me, quero amar-te bem mais, esse amor. Isso nós declaramos, Senhor. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, essa razão da vivo pra te exaltar, Jesus. Não deixarei, não deixarei. Essa razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tu és a glória e o poder, tu és pra sempre. Honra e majestade são diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai, nada, Senhor, nada vai me separar de ti. Tu és, não deixarei, Senhor. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida, vivo pra te. Declare mais forte ainda, não deixarei de te
Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te louvar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, Jesus. Vivemos pra te adorar, Jesus. Te amamos, meu Jesus. Nada vai nos separar de ti. Nada vai nos separar de ti. Eu espero que você tenha recebido essa palavra do fundo do meu coração. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, porque essa palavra é muito forte para mim. Eu já estive em lugares muito, muito difíceis por conta disso, por conta do pensamento, por conta da mente. E a gente que ama Jesus, a gente não pode desistir nunca de submeter a Deus os nossos pensamentos. E eu agradeço muito, pastorinha, pela oportunidade de falar. Agradeço por a senhora ser os espias que sempre me tira desses lugares e por me ensinar a sempre como evitá-los, né? Por nos encaminhar sempre para mais perto de Deus, da voz de Deus. E hoje eu estou contando isso para vocês porque eu tenho exercitado esse submeter o meu pensamento a Deus e eu tenho me sentido mais leve, eu tenho me sentido mais próxima de Deus, tenho me relacionado melhor com as pessoas e eu espero de verdade ter conseguido passar para vocês aquilo que Jesus colocou no meu coração. Muito obrigada por vocês terem me escutado e eu amo muito vocês, cada um de vocês. Pastorinha, a senhora vai falar? Amém, Sol. Não precisa agradecer. Que bom ouvir você contando seu testemunho. E a Sol falou algumas coisas tão importantes nessa palavra que nós não podemos esquecer. Por exemplo, comemorar as pequenas vitórias. Você começou falando sobre isso, né, Sol? E meninas, aí ela falou assim: comemore as pequenas vitórias, porque senão, né, gente, a gente desiste. E é verdade. Tá certo que nós ainda não chegamos lá. É o meu. Quem tá? Fecha o seu, Sol. Às vezes é o seu. Nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos no caminho, estamos. Cuidado, que essa também é uma voz que vem todos os dias na nossa mente. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não vai dar conta. Então, muito bom, que observação maravilhosa, Sol. E a Sol falou também, quem pensa muito, julga muito. Foi outra frase que ela falou. E que nós não fomos chamados para isso. Que a gente possa ficar atento também. Aí, nessa hora, Jesus me lembrou daquele desenho que eu coloco de vez em quando para vocês. Eu, porque não sei achar aqui, só quando o Pedro tá, eu tô sem o Pedro. As bolinhas soltas e as bolinhas que fazem conexões. Pensamentos são como informações que chegam na nossa mente, né? E engraçado como que a gente tem a facilidade de cada pensamento que chega, a gente logo conectar. E aí acontece o julgar. Que é isso mesmo só que você quis dizer? Que penso tanto e penso que é o que não é, né? E aí eu julgo achando que é, mas não é. É porque a gente faz conexão com o pensamento, mas com informação boa a gente não faz, não. Já viu, gente? Como que nós já perceberam isso em vocês? Eu percebo isso em mim. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ligar uma coisa que é boa, mas o nosso pensamento, quando vem, de logo faz uma conexão e logo sai um julgamento. Porque quando um pensamento é aceito como voz, como ela colocou, e eu conecto com ele, é óbvio que eu vou emitir um juízo. E talvez a gente está emitindo juízos errados. É isso mesmo? Glória a Deus. E que Deus insiste conosco. Isso aqui só também está marcado no meu coração. Deus insiste conosco, mesmo quando nós estamos inclinados à nossa própria voz. Quantas vezes nós estamos inclinados à nossa própria voz? Aí o que ele faz? Ele não desiste, né? Ele manda outro recado, ele manda outra palavra,
Por isso que essa palavra hoje foi muito preciosa, viu, Sol? E que nós possamos estar atentas, então, que essas são as partes que eu mais me identifiquei e as partes que eu mais amei dessa palavra, que entraram no meu coração, que servem para mim. Obrigada, filha. Deus te abençoe. Meninas, é bom demais ouvir as convidadas, não é? Que a gente fica ouvindo o que o pessoal está pensando, como é que está acontecendo na quarentena da outra. Então, obrigada pela sua contribuição, viu, Sol? Dona Ana Leda, tudo bem aí? Glória a Deus. Então, vamos nos despedir, gente, e agradecer a Sol. Depois vocês podem agradecer no grupo. Vou abrir aí, peraí, vamos abrir aqui. Para a gente dar tchau e agradecer a pregadora desta noite. Pode abrir o microfone, quem quiser. Será que eu fiz errado? Obrigada, Sol, pela palavra. Beijos. Não deu. É aqui? Ah, gente, peraí, acho que é aqui, ó. E agora, Danila? Vê aí. Glória a Deus. Ei, Sol. Obrigada, Muitas saudades, muitas saudades. Palavra, viu? Muito obrigada. Arrasou, Sol. Gente, eu vou ter saudade. Obrigada, Sol. Saudade, Beijo, pastora. Beijo. Obrigada. Beijo, pastorinha. Beijo, Lu. Beijo. Glória a Deus. Aleluia! Tati, beijo! Beijo, te adora, Tchelinha, saudade. Beijo. Beijo, Tati. Que saudade. Cíntia, boa, Cíntia. Beijo. Ó, um beijo pra você, viu? Beijo, Ju. Beijo, Lu. Beijo, Carol. Suelane, Saudade. Gabi, Bibi, Jennifer, o povo de longe, um beijo. Filhos de Sião, nós temos alguns homens conosco. Obrigada, porteiros, Julie, todo mundo. Beijo. Até Beijo, pastorinha. sexta-feira. Beijo, Lu. Quem vai para a conversa? Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Um beijo, meu povo.